O sol de agosto em Pernambuco não nasce. Ele despenca do céu como uma pedra quente jogada por mãos sem misericórdia. Despenca, espalha, queima e racha tudo que não tem raiz funda o suficiente para suportar. Racha a terra, racha o couro do boi no pasto, racha os lábios dos velhos que ficam na soleira, esperando uma brisa que nunca vem. A caatinga ao redor de Serrote Branco estava cinzenta naquela manhã. Cinzenta como osso de animal morto há tempo, como rezadeira que já não acredita na própria reza. Os mandacaros levantavam os braços para o alto num gesto que podia ser súplica ou desespero. No sertão, às vezes eram a mesma coisa. O cheiro era de terra queimada, de esterco seco, de suor que envelhece no pano sem ser lavado. Os caminhos de terra vermelha guardavam as marcas dos pés de quem passou antes. Marcas rasas de alpercata, marcas fundas de ferradura, marcas de quem foi e nunca voltou. Serrote Branco era uma vila que cabia dentro de um silêncio. 27 casebres de tapa com janelas pequenas, como olhos de quem aprendeu que é melhor ver pouco e não ser visto. Uma praça de chão batido, onde crescia uma caça torta, velha, que dava sombra para 2 bancos de pedra e para os urubus que pousavam ali de tarde. Como se soubessem de alguma coisa que o povo ainda não sabia. Uma venda, uma farmácia com porta sempre fechada, uma igrejinha branca que precisava de pintura desde o tempo do avô de todo mundo. No centro dessa quietude havia uma mulher. Quitéria Mandacaru acordava antes do sol, sempre foi assim. O corpo que aprendeu desde cedo que descanso é luxo. E luxo não é para quem tem filho para criar sem marido, sem terra, sem nome de família, que vale alguma coisa no cartório do coronel. 40 anos, negra retinta, filha de Generosa e Tomás, que foram cativos até a lei dizer que não eram mais. Mas a lei diz uma coisa e a vida diz outra. E no sertão dos coronéis, a vida sempre falava mais alto. Quitéria tinha o corpo largo de quem carregou peso desde os 7 anos. Primeiro o peso da casa dos outros, depois o peso da própria vida, que era uma carga diferente, mas não era mais leve. As mãos eram grandes, calejadas na palma e nos dedos. Mãos que amassavam milho às 4 da manhã, que sovavam a massa do cuscuz enquanto a maioria ainda dormia, que embrulhavam pamonha em folha de bananeira com uma precisão que vinha de milhares e milhares de vezes repetida. Ela vendia de porta em porta, saía com o tabuleiro na cabeça e os filhos ainda dormindo. Zé, de 12 anos, Marinha, de 9 e o pequeno Nico, de 5, que tinha nascido com uma tosse seca que não passava no inverno. Ela vendia e voltava com o dinheiro contado, comprava o fubá, a gordura, o sal, às vezes uma rapadura, que dividia em 3 partes iguais. Como se os filhos não vissem que ela nunca pegava a parte dela. O que Quitéria tinha, que o sertão dos coronéis não perdoava, não era pobreza. Pobreza ali era regra, não exceção. O que ela tinha era outra coisa, era o riso, era o olho que não maisava. Quando um homem falava com ela, ela olhava de frente, respondia de frente e, se a resposta não agradava, encolhia os ombros e seguia o caminho. Isso, na linguagem dos que mandavam, tinha um nome feio: insolência. Insolência no feudo do coronel Tacílio Mendonça era coisa que se pagava cedo ou tarde com juros. Ele tinha 53 anos e uma crueldade que não vinha da raiva. A raiva ao menos tem calor, tem urgência, tem alguma coisa humana dentro. A crueldade de Otacílio vinha do tédio, do costume de poder tudo e não querer nada de verdade. Dono de 12 léguas de caatinga entre 2 rios que secavam no verão, de um cartório onde o tabelião era sobrinho de 2º grau, de uma delegacia cujo delegado havia casado com a filha de um agregado da família e devia um emprego ao chapéu que Otacílio colocava na cabeça toda. Manhã, tinha 2 filhos estudando em Recife, uma esposa que rezava 3 terços por dia e nunca contradizia nada, e 17 jagunços bem alimentados, bem pagos e com a lealdade que só o dinheiro seguro compra de forma duradoura. Ele não precisava gritar para mandar, bastava pausar, olhar, respirar diferente. Os homens ao redor aprenderam a ler aquelas variações como se fossem língua, e a tradução era sempre a mesma: faça ou sofra as consequências de não ter feito. Havia algum tempo, quando a feira ainda não havia chegado, Quitéria recusara atender fiado o capataz Hermógenes Melo. Não havia recusado com rispidez, havia dito com calma de quem já tinha passado por coisa pior,
que não podia fiar, porque ela mesma não tinha crédito com o fornecedor e que dinheiro na mão era o que mantinha os filhos dela comendo. Hermógenes foi embora com a boca torcida e o olho virado para o lado, jeito de quem guarda coisa ruim dentro. Dias depois, foi contar ao coronel com o acréscimo que a imaginação de homem humilhado sempre acrescenta. Otacílio ouviu, deixou o silêncio pousar entre os dois por um tempo longo e então um riso curto, seco, como estalo de graveto. Naquele riso estava escrito o que viria. Hermógenes entendeu antes mesmo de ouvir a horda, saiu inclinando a cabeça, sorriso de cão que ganhou osso. A terça-feira de feira livre em Serrote Branco era o único dia da semana em que a praça acordava. Chegavam tropas de burro da serra, chegavam vendedores de pano e de medicina de erva, chegavam os lavradores das fazendas menores com seus sacos de farinha e seus cestos de feijão. Crianças corriam entre as barracas de lona desbotada. O cheiro de queijo de coalho misturava com o cheiro de couro curtido e o cheiro de cachaça que vazava pelo buraco da rolha das garrafas alinhadas na venda de seu Olímpio. O padre Manuel ainda estava dentro da igreja na missa das 7 da manhã, quando os dois jagunços de Otacílio apareceram na porta do casebre de Quitéria. Eram dois homens que ela conhecia de vista, cabo, gordo, de chapéu de palha, que era o que fazia o serviço que ninguém queria ser visto fazendo. E o mais novo chamado Joca, magro, de olho claro, que ainda tinha no rosto um traço de vergonha que o tempo iria matar com certeza. Cabo falou com a voz de quem ensaiou. Disse que havia uma dívida, 40 mil réis, número inventado com a precisão de quem sabe que o número importa menos do que o gesto. Quitéria olhou para os dois sem piscar. Disse que não devia nada a ninguém. Cabo deu de ombros. Disse que o coronel tinha provas, disse que havia uma forma de quitar. Não precisou explicar mais. Quando o Joca foi buscar a carroça, a mesma velha carroça de madeira escura que servia para carregar mantimento da fazenda, Quitéria entendeu o que estava para acontecer com uma clareza que atravessou o peito como faca quente. Entendeu e ficou quieta, não porque aceitasse, não porque concordasse, mas porque tinha filhos dentro daquela casa. E no sertão dos coronéis, a resistência aberta era caminho curto para coisa pior. Marinha estava na janela. Quitéria girou o rosto para a filha e disse com voz que era serena de tanto esforço: "Vai dentro, filha, vai dentro e fecha a porta." A menina foi, mas foi chorando, e o som daquele choro era uma coisa que Quitéria ia carregar nos ombros pelo resto da vida, junto com tudo mais que já carregava. A mararana com tiras de couro cru nos pulsos presas ao varão frontal da carroça. Não eram nós apertados demais. Eram nós feitos para segurar sem machucar com pressa, para durar o tempo necessário e depois serem desfeitos sem deixar marca visível. Era o detalhe que revelava o cálculo. Aquilo havia sido planejado para não ter prova, ou para ter apenas a prova que o coronel quisesse que tivesse. Descalça, o chão de pedra da praça estava quente desde cedo. Os pés de Quitéria conheceram aquele calor com os primeiros passos. Quando ela colocou o peso no varão e a carroça rendeu o rangido de coisa que precisa de óleo, mas não vai receber, a praça estava cheia, era feira. Todo mundo estava lá. Os vizinhos, os lavradores das redondezas, as mulheres com cestos na cabeça, os velhos nos bancos de pedra, as crianças que pararam de correr quando viram aquilo e ficaram paradas com a boca aberta, sem entender direito, mas sentindo. Com aquele instinto de criança que às vezes é mais agudo que qualquer entendimento adulto, que alguma coisa grave estava acontecendo. O coronel Otacílio tomava café na varanda da casa grande, que ficava na entrada da praça. Tinha a xícara de louça na mão, o chapéu de feltro cinza na cabeça e ficou ali olhando com a expressão de quem assiste a uma festa por encomenda. Nem alegre, nem triste, apenas presente, cumprindo um ritual que havia decidido que era necessário. Hermógenes ficou ao lado da carroça, dando ordens com a voz de quem finalmente tem autoridade sobre quem o humilhou. Os jagunços ficaram nos lados, espaçados, sem fazer nada. Apenas presença, apenas volume, apenas a mensagem silenciosa de que qualquer homem que se mexesse ia ter conta para pagar depois. Quitéria pusou. O peso da carroça era real, era de madeira velha e ferro enferrujado. Era coisa que pesava o que pesava e não mentia a respeito. Ela pusou com os ombros, com as costas,
com os tendões das pernas que empurravam no chão quente. A pedra do calçamento irregular entrava nos pés como dente. Ela pusou, não gemeu, não gritou, não pediu misericórdia. Tinha 40 anos de vida que a ensinaram que pedir misericórdia para quem não tem é desperdício de fôlego. E fôlego ali era coisa que precisava poupar. Ela foi pela praça inteira, num semicírculo lento e brutal, que durou talvez 15 minutos, mas que na memória de quem estava lá ia durar para sempre. O padre saiu da missa quando alguém correu para dizer o que estava acontecendo. Chegou à porta da igreja, viu e baixou os olhos, fechou a porta novamente. Às vezes aquele gesto era mais cruel do que qualquer coisa que os jagunços faziam. O silêncio do povo era o que sustentava aquilo tudo. Não o silêncio do medo apenas, mas o silêncio do cálculo, da sobrevivência, do entendimento de que levantar a voz ali era assinar o próprio nome em algo que ia custar o que não se podia pagar. Quando terminaram e desamarraram Quitéria, ela ficou de pé por um momento no centro da praça. Os pés sangravam pouco, arranhados. Os pulsos tinham a marca do couro, as costas doíam com a dor que demora dias para mostrar o tamanho que tem. Ela olhou para a varanda. O coronel Tacílio já havia entrado. A xícara estava vazia sobre a balaustrada. Ela pegou o tabuleiro, que estava encostado no banco, colocou na cabeça e foi para casa. Não disse nada, não chorou ali. Guardou para mais tarde, para dentro das paredes do casebre, para o lugar onde o choro não tinha espectador. Zé estava na porta e ela disse: "Filho, vai me buscar água, que eu vou fazer cuscuz." E foi isso. Era o que havia para fazer. Fazer cuscuz, criar filho, continuar. No sertão, a resistência muitas vezes não tinha nome nem gesto dramático. Às vezes era só continuar quando tudo mandava parar. A notícia correu pelo sertão, da forma que as notícias ruins sempre correm naquele chão, não por estrada, não por carta, mas por boca que conta para ouvido que conta para outro ouvido, passando de vaqueiro para tropeiro, de tropeiro para lavrador, de lavrador para menino de recado, até chegar onde tinha que chegar. Levou alguns dias. Nesse tempo, a história ganhou algumas palavras diferentes conforme a boca que contava, mas o osso da história nunca mudou. O coronel Tacílio havia amarrado uma mulher negra quituteira a uma carroça e mandado ela puxar na frente da feira, na frente dos filhos, na frente do povo, na frente do padre que fechou a porta. Quem levou a notícia ao acampamento do capitão Januário Relâmpago foi um menino de 12 anos chamado Luiz Caruá, filho de um vaqueiro da região, magro como varal, com os pés tão carejados que a caatinga não rasgava mais. Luiz caminhou 6 léguas descalço, saindo às 3 da manhã, quando a lua ainda estava alta, e o sereno da caatinga molhava a vegetação o suficiente para enganar a sede por um tempo. Chegou de tarde, encontrou as sentinelas do bando, a meia légua do acampamento, ficou parado com as mãos abertas, mostrando que não tinha arma nenhuma. Um menino que sabia que era preciso mostrar que não tinha arma para não ser morto antes de falar. Levaram-no vendado pelo último trecho do caminho, procedimento padrão de homens que viviam da cautela como quem vive da respiração. O capitão estava sentado numa pedra grande, à sombra de um angico, com o rifle desmontado nos joelhos. Estava limpando o mecanismo com um trapo de pano escuro, com aquela atenção de quem trata de coisa sagrada, porque para ele era sagrada, porque o rifle era o argumento que o mantinha vivo em terra, onde o segundo lugar na briga era a cova. Era homem de 40 anos que parecia mais, não pela idade, mas pelo peso de tudo que havia acontecido desde que saiu de casa e nunca voltou. A cicatriz na face esquerda estava pálida naquela tarde de sombra. O olho direito, com a mancha que lhe valeu o apelido, estava fixo no trabalho. Quando o menino falou, o capitão não interrompeu, ouviu tudo, não perguntou nada. Quando Luiz terminou, fez silêncio por um tempo que pareceu longo, com o trapo parado na peça que estava limpando. Então pousou o rifle no chão, com o cuidado de quem pousa uma coisa que pode partir se deixar cair, e ficou olhando para a caatinga à frente. Sargenta Flor estava a uns 10 metros, sentada com as costas contra uma pedra, fazendo bordado de conta. Uma das coisas que ela havia aprendido no cangaço, que não tinha nada de cangaço, que era só a mão precisando de coisa delicada no mundo, que não oferecia muita coisa delicada. Ela conhecia o silêncio do capitão. Como rezadeira conhece os mistérios do rosário, sabia qual silêncio era raiva, qual era cálculo,
qual era luto e qual era decisão. Aquele era de decisão. Fez um gesto quase imperceptível com o queixo para Faísca, que estava limpando a faca do outro lado do fogo apagado. Faísca ergueu os olhos para ela. Ela disse baixinho, com voz que não alcançava o capitão: "Tá decidido." O bando naquele tempo era de 32 homens e 4 mulheres cangaceiras. Não eram todos iguais. Nunca foram em bando de cangaceiro, menos ainda do que em qualquer outro lugar. Havia os que entraram por desespero, os que entraram por violência sofrida, os que entraram por violência praticada e precisavam de lugar para esconder, os que entraram por fome e os que entraram por aquela espécie de chamado que a caatinga faz em certos homens que não cabem no tamanho do que a vida. Como lhes oferece, o capitão conhecia cada um pelo que era, não pelo que contava de si mesmo. Havia aprendido cedo que no sertão a história que o homem conta de si é a história que ele precisa que os outros acreditem. E a história verdadeira fica enterrada num lugar mais fundo. Chamou os mais frios, não os mais bravos. Bravura era camada-te naquele bando. Todo mundo tinha, mas os mais frios, os que conseguiam pensar quando o coração mandava não pensar. João Calmo foi o primeiro, magro como o graveto seco de um buzeiro, de fala escassa e movimento preciso, o tipo de homem que, se você não prestar atenção, deixa entrar numa sala e sair com a parede. Tinha entrado no cangaço depois que o pai foi morto por jagunço de coronel por questão de cercado, a mais banada das mortes sertanejas. A mais repetida, a que não espantava mais ninguém, exceto quem perdia o pai. Curupá foi o segundo, caboclo de 40 anos, baixo, de olho oblíquo e passo silencioso, que sabia entrar em qualquer propriedade como a água entra na pedra, encontrando a fresta que ninguém sabia que existia. Tinha o dom da invisibilidade que os homens com pressa jamais desenvolvam. E a terceira foi Tupinambá. Tupinambá era mulher negra do Piauí, de uns 35 anos, que havia entrado para o bando havia algum tempo com uma história que a maioria conhecia, mas ninguém perguntava, porque perguntar seria abrir coisa que estava fechada por necessidade. Um fazendeiro havia ateado fogo na sua casa numa noite de inverno, com os 2 filhos dentro, por questão de terra que ela tinha por herança de um pai liberto, e que o fazendeiro queria por costume de quem acha que o que é dos outros também é seu, quando os outros não têm força para defender. Tupinambá havia chegado ao bando sozinha, a pé, com queimadura no antebraço que nunca fechou direito, e uma celeridade nos olhos que era mais assustadora do que qualquer raiva. O capitão não havia perguntado de onde veio, nem o que queria. Havia olhado para ela por um momento e dito: "Sabe usar o rifle?" Ela havia dito: "Aprendo." E havia aprendido mais rápido do que qualquer um havia visto alguém aprender. Quando o capitão contou a história de Quitéria, Tupinambá não disse nada por um tempo, então disse apenas: "Eu entro primeiro." O capitão assentiu sem explicação, não precisava de explicação. Durante alguns dias, a caatinga ao redor de Serrote Branco guardou segredos que a caatinga sempre guardou. Movimentos noturnos, rastros que a poeira cobria até o outro dia. Cheiro de cavalo que o vento carregava para o lado errado e os cachorros das fazendas farejavam sem conseguir localizar a origem. Curupá passou 2 dias inteiros disfarçado de tropeiro, conduzindo 2 burros velhos carregados de farinha que havia comprado a 3 léguas de distância. Entrou na vila, vendeu metade da carga, bebeu cachaça devagar na venda de seu Olímpio. Ouviu conversa de rua e foi embora sem que ninguém lembrasse de perguntar o nome dele. Voltou com informação de junta médica: 17 jagunços na fazenda de Otacílio, mais 3 que ficavam na delegacia. Mais um delegado que era sobrinho, mas que no dia do barulho ia ficar doente em casa, porque era do tipo que cheira o vento antes de agir. 6 cachorros de guarda, com 2 que ficavam soltos à noite, 3 janelas com luz acesa depois das 10. O quarto do coronel à frente, o depósito de armas nos fundos e a cozinha, onde um dos jagunços tinha o costume de passar a madrugada jogando cartas consigo mesmo. O costume do coronel Otacílio de receber agregados às sextas-feiras à tarde na varanda da Casa Grande era o tipo de detalhe que o capitão apreciava. Não por crueldade estética, embora a simetria houvesse acontecido de qualquer forma por necessidade do ato, mas porque sexta-feira era dia em que os homens da fazenda estavam na fazenda, o que significava que não estavam espalhados pela caatinga lugares imprevisíveis,
concentração do inimigo era a vantagem do agressor. Ele aprendeu isso cedo e nunca precisou esquecer. Na quinta-feira à noite, sentado perto de um fogo baixo que mais sugeria chama do que mostrava, o capitão mandou buscar Quitéria. Ela havia chegado ao acampamento 2 dias antes pela sua própria vontade. Havia recebido o recado por intermédio de Luiz Caruá, que havia voltado como mensagueiro depois de ser tratado com comida e água. E o olhar respeitoso que menino corajoso merece. Quitéria foi a pé, 6 léguas com os pés ainda marcados pelas pedras da praça. Chegou ao crepúsculo, quando o seu do sertão fazia aquela coisa que só o seu do sertão sabe fazer, virar vermelho sangue de borda a borda, como se o horizonte inteiro tivesse decidido sangrar um pouco antes de escurecer. Chegou sem escolta, sem guia, com o tabuleiro vazio equilibrado na cabeça por hábito, como se a dignidade fosse o tabuleiro e ela não soubesse mais andar sem ele. O capitão a olhou chegar de longe, sem se mexer. Sargenta Flor veio ao seu lado e disse baixinho: "Essa mulher tem mais coragem do que muita cabra que eu já vi." O capitão não disse nada, mas havia alguma coisa no jeito que ele ficou parado que era concordância. Quando Quitéria se sentou diante dele na pedra baixa, que servia de assento para a visita. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que nenhum dos dois mediu. Os ombros dela tinham as marcas do couro. Não era sangue, era lembrança de pressão no lugar errado por tempo demais. Aquela maneira que o corpo tem de guardar registro do que foi feito a ele. O capitão olhou para as marcas e depois olhou para o rosto dela. Ela não baixou os olhos. Ele disse apenas: "A senhora vai estar lá amanhã, mas não vai precisar puxar nada." Ela fez um aceno com a cabeça, que era sim, e também era mais do que sim. Era aquele tipo de concordância que acontece quando a pessoa que você esperava que existisse finalmente aparece e é real. Depois se levantou, pegou o tabuleiro e foi dormir no lugar que haviam preparado para ela, perto das mulheres do bando, sem fazer mais pergunta. A madrugada de quinta para sexta foi de trabalho quieto. O capitão e os homens escolhidos foram até a fazenda de Otacílio a pé, deixando os cavalos a uma légua de distância, com 2 cangaceiros de guarda. Foram pelo baixão, onde a caatinga era mais densa e a sombra mais confiável. Curupá ia na frente, quase rastejando nos trechos abertos, usando a geometria do terreno com a naturalidade de quem fez isso tantas vezes que o corpo já sabia o caminho antes da mente dar ordem. Mapearam as posições, contaram os passos entre a porteira e a casa grande, identificaram onde os cachorros ficavam à noite. 2 estavam soltos, um era velho e dormia pesado na frente do celeiro. O outro era mais novo e ficava no pátio dos fundos, mas podia ser distraído com carne seca. Voltaram antes das 3 da manhã, sem fazer barulho que ultrapassasse o barulho da noite, que no sertão é silêncio, mas não é silêncio, é grilo. É sapo distante, é vento na folha de Jurema, é língua própria, que quem é de lá aprende a ler e quem é de fora nunca entende direito. Sexta-feira chegou com o calor de sempre. O sol de agosto em Pernambuco não negocia. A fazenda do coronel Otacílio começou a acordar às 5 com o barulho da cozinha, o bater da panela grande no fogão de lenha, o rangido da bomba d'água no poço, as vozes dos primeiros jagunços que pediam café antes mesmo de se lavarem. E Otacílio desceu às 6h30, bem penteado, de camisa limpa, com aquela compostura de quem acredita que aparência é poder e que poder tudo. Tomou o café sozinho na varanda, olhando para a caatinga com os olhos de dono, que vê tudo dentro dos limites do que é seu, que era muito, e que não seria suficiente para o que a tarde trazia. Os agregados foram chegando a partir das 3. Eram 8 homens de fazendas menores, lavradores que arrendavam terra do coronel, comerciantes que dependiam de sua boa vontade para continuar funcionando. Vinham de chapéu na mão e sorriso preparado, trazendo presentes modestos, uma garrafa de cachaça boa, um queijo coalho de fazenda, um pacote de fumo de rolo. Era o ritual de toda a semana, a renovação simbólica do contrato de dependência, a confirmação periódica de quem mandava e quem obedecia. A varanda estava posta com as cadeiras de couro alinhadas, a mesinha com o serviço de café, a toalha branca que os anos haviam amarelado nas dobras. Otacílio sentado na cadeira maior no centro, os outros em semicírculo à volta, Hermógenes encostado no batente da porta, de olho em tudo, cumprindo a função de vigília ornamental que sempre cumpria,
Os cangaceiros já estavam dentro. Tinham entrado durante a madrugada, antes do primeiro jagunço acordar, usando o caminho que Curupá havia mapeado pelo armazém dos fundos, cuja fechadura era do tipo que cede a pressão certa antes de cider ao molho de chave. Ficaram quietos o dia inteiro, distribuídos em 3 pontos da propriedade, contendo respiração e movimento no ritmo da paciência, que é o dom mais raro e mais necessário de homem que vive da emboscada. Quando os agregados estavam sentados e o café havia sido servido pela segunda vez, quando Otacílio havia começado a falar sobre a seca e sobre o preço do algodão com a autoridade de quem fala de coisa própria, João Calmo fez o sinal. Uma pedra pequena jogada no telhado do galinheiro que fez os frangos baterem asas por um segundo. Coisa que ninguém de dentro da varanda notou, porque frangos batem asas o tempo todo, mas os homens espalhados pela propriedade notaram. Em menos de 10 minutos, os 17 jagunços do coronel Otacílio estavam deitados no chão da cocheira, desarmados, amarrados com as cordas que serviam para laçar gado. Corda resistente, as mesmas que haviam sido usadas para trabalho durante anos e que não cederiam a qualquer esforço que um homem com as mãos atrás das costas pudesse fazer. Não houve tiro, não houve briga propriamente dita. Houve surpresa, que é a versão assimétrica da briga, onde um lado sabe o que vai acontecer e o outro não. Os jagunços que tentaram resistir receberam o mesmo argumento físico que encerrava qualquer debate. E o barulho foi sufocado pelas paredes grossas do casebre. Hermógenes foi o penúltimo. Tentou gritar e a mão de Tupinambá chegou antes da voz. Não violenta além do necessário, mas firme com a firmeza de quem tem conta para cobrar e não vai errar o valor. O coronel Otacílio estava na varanda quando ouviu o passo diferente na soleira da porta. Não era o passo de Hermógenes, não era o passo de nenhum de seus homens. Era um passo que se movia como se o chão pertencesse a quem pisava. Virou a cabeça. O capitão estava na entrada da varanda. Havia tirado o chapéu de couro com as medalhas Nossa Senhora, São Jorge, o patuá de pai de santo, de quem havia recebido proteção numa passagem pela Bahia e colocado sobre a mesa com o cuidado de quem pôs objeto de valor. Ficou de pé, não se sentou, não foi para a cadeira grande, ficou parado no centro da entrada, os braços cruzados no peito, onde as bandoleiras também se cruzavam, o olho direito com a mancha escura fixo no coronel, que havia ficado branco como a toalha amarelada da mesa. Os agregados não fugiram. O medo pregou nas cadeiras com eficiência maior do que qualquer corda. Eram 8 homens que haviam passado a vida aprendendo a não se mover quando o poder mandava ficar quieto. E a lição havia sido aprendida tão bem que os joelhos simplesmente não receberam a ordem de levantar. Ficaram olhando para a cena como quem assiste a algo que está acontecendo a uma distância segura, mesmo estando no mesmo espaço. Otacílio tentou falar. O capitão deixou ele tentar. A frase não chegou a sair inteira. Eram palavras de autoridade que não encontravam mais o suporte que as sustentava. Palavras de quem tinha o hábito do poder e de repente não tinha mais o instrumento. Soaram fraturadas, estranhas, como canção conhecida tocada em tom errado. Então o capitão mandou trazer a carroça. Tupinambá e Curupá foram buscá-la nos fundos da fazenda, onde havia sido deixada encostada num galpão depois do último uso. Era a mesma carroça. Madeira escura de anos de sol, o ferro enferrujado nos eixos, o varão frontal com a marca de atrito que o couro das mãos faz no madeiro quando alguém o puxa. Rangeu quando a puseram em movimento, aquele rangido de coisa que não foi feita para o silêncio, que anuncia a presença com a franqueza da madeira vera, chegou à frente da varanda com o barulho de memória que não quer calar. E Quitéria Mandacaru, que havia ficado na entrada do caminho com Sargenta Flor, viu aquilo e ficou quieta por um momento. Depois descalçou os chinelos, colocou-os no chão com cuidado e foi descalça até a carroça. Estava de pé, ireta, com o tabuleiro na cabeça ainda, porque era assim que ela andava no mundo. E o mundo, que estava prestes a virar, não ia mudar isso. Tupinambá amarrou o couro cru nas costas do coronel Otacílio com nós que ela havia pedido a João Calmo que ensinasse antes de sair do acampamento. Nós iguais, nem mais apertados, nem mais frouxos, iguais. A precisão era parte da mensagem. Otacílio deixou acontecer porque não havia o que fazer.
Os braços de Tupirão batiam a força de quem carregou o mundo de um jeito ou de outro desde os 15 anos. E havia no gesto uma determinação que não era crueldade, mas que não era misericórdia tampouco. Era exatidão. Era a espécie de justiça que não exige aprovação porque não precisa dela. Quitéria ficou de pé na frente da varanda, diante dos 8 agregados que haviam estado na tarde da feira e que agora estavam no mesmo lugar de espectadores, com a diferença de que, desta vez, sabiam que estavam sendo vistos enquanto viam. Ela olhou para a carroça, olhou para o coronel Tacílio de joelhos no chão da varanda, com o couro nas costas, branco ainda, tremendo um pouco, com os olhos que procuravam misericórdia em cada rosto e não encontravam em nenhum. Ela apontou o caminho com o braço estendido, apontou para a praça de serrote branco, que ficava a 400 metros pela estrada de terra. A voz saiu baixa, seca, sem tremedeira, pela praça toda. O capitão ficou parado, braços cruzados no lugar onde estava. Não disse palavra, apenas ficou, porque a presença dele naquele lugar era o suficiente, era o que tornava tudo possível e, ao mesmo tempo, era o que limitava o que podia acontecer. Havia uma ordem naquilo que parecia desordem, uma contenção no que parecia abandono. Ninguém ia morrer além do necessário, ninguém ia sofrer além do espelho. O coronel Tacílio pousou a carroça, saiu pela porteira da fazenda, pela estrada de terra vermelha, em direção à praça de serrote branco, onde havia feira toda terça-feira, mas que naquela sexta estava cheia do mesmo povo, que na terça havia ficado quieto. O povo sabia. O povo sempre sabe quando a história está prestes a dobrar numa esquina que não existia antes. Tinham vindo por partes, como quem chega por acaso, mas em número que acaso não explica. As mulheres primeiro, os homens depois, as crianças no meio, como sempre, as mais velhas segurando as menores pela mão. Estavam na praça quando o coronel entrou pela rua principal, puxando a carroça com o couro nas costas e os pés tropeçando nas pedras irregulares do calçamento que ele mesmo havia mandado fazer anos antes. As crianças que haviam visto Quitéria na terça estavam lá. Tinham ficado olhando, então, com aquela boca aberta do incompreensível. Ficavam olhando agora também, mas diferente, com o olho de quem começa a entender que o mundo tem mais de uma direção possível. Os vizinhos que haviam baixado a cabeça erguiam agora, não por gesto dramático, não por decisão coletiva, mas porque o pescoço simplesmente não tinha mais o peso que o fizera dobrar. O delegado não apareceu. O padre ficou dentro da igreja, mas desta vez não fechou a porta. Ficou parado na soleira, olhando, e no rosto havia algo que em outro homem poderia ser chamado de vergonha tardia. Hermógenes, amarrado na cocheira, não viu nada, que era o único destino que lhe cabia. O coronel Tacílio pousou a carroça pela praça de serrote branco até o centro, onde a acácia torta dava sombra para os 2 bancos de pedra e para os urubus que naquele dia haviam escolhido outro telhado para pousar. Pousou sozinho, em silêncio, com o som do rangido da madeira e o som dos seus próprios passos pesados no calçamento, que eram os 2 únicos sons que a praça fazia enquanto aquilo durava. Não houve vaia, não houve aplauso, não houve grito. Havia o silêncio inteiro de um povo que estava aprendendo que o silêncio pode ser feito de coisas diferentes. O silêncio que protege o poder e o silêncio que testemunha a virada eram silêncios com o mesmo som, mas com um peso completamente diferente. E todo mundo ali sentia a diferença, mesmo sem ter vocabulário para nomear. Quando o coronel chegou ao centro da praça e parou porque as pernas cederam antes da carroça, parou porque o corpo tinha seu próprio limite. Independentemente do que a vontade mandava, o capitão se aproximou. Havia seguido a distância, sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo, porque o tempo já trabalhava do seu lado. Chegou perto do coronel, que estava de joelhos no centro da praça, e, sem violência, sem brutalidade além do que já havia acontecido, desamarrou o couro das costas dele com os mesmos dedos que haviam limpado o rifle uma hora antes. O coronel ficou de joelhos, respirando fundo, com a testa quase tocando o chão. Ao redor, os agregados que haviam chegado seguindo a cena, os vizinhos, as crianças, os velhos dos bancos de pedra, todos em pé, todos quietos, todos olhando. O capitão ficou de pé diante do coronel por um momento. Então disse com a voz que tinha o timbre de quem não precisa levantar o tom,
porque o que diz carrega peso suficiente sem isso. O senhor aprendeu o peso, agora vai carregar essa lembrança até morrer. E se eu ouvir que o senhor tocou em mais alguém nesta vila, eu volto, mas aí não trago carroça. Não esperou resposta. Não olhou para os agregados, não fez discurso, pegou o chapéu de couro que havia deixado pendurado no varão da carroça. Colocou na cabeça com um gesto preciso de quem fecha um assunto e caminhou para fora da praça pelo mesmo caminho que havia entrado. Quitéria ficou parada no centro da praça por mais alguns segundos depois que ele foi embora. Olhou para o coronel Tacílio de joelhos no chão. Olhou para os homens ao redor que um dia haviam sido os pilares do poder dele, e que agora eram apenas testemunhas de uma coisa que nenhum deles havia impedido, e que alguns deles, no fundo de um lugar que não iam admitir em voz alta, estavam aliviados de ter visto acontecer. Então ela calçou os chinelos que havia deixado guardados na mão durante todo o percurso, colocou o tabuleiro de volta na cabeça e foi para casa. O bando do capitão partiu antes do anoitecer, como sempre fazia, sem festa, sem despedida longa, sem o tipo de encerramento que as histórias pedem, mas a realidade raramente oferece. Foram engolidos pela caatinga que os havia guardado, dissolvidos naquele labirinto de Mandacaru e Jurema que conheciam melhor do que qualquer soldado de volante jamais conheceria. Os cavalos levantaram poeira por um tempo e depois não havia mais nem a poeira. A caatinga ficou como sempre ficava, quieta, cinzenta, guardando o que havia acontecido com a indiferença de quem já guardou muita coisa e sabe que vai guardar muito mais. Quitéria acendeu o fogão naquela tarde, fez cuscuz para os filhos, como havia dito que faria, como sempre fazia. Porque o fogo não apaga enquanto tem filho para alimentar, e o fogão não espera pelo tamanho do que aconteceu no mundo para ter que ser aceso. Zé ficou sentado na mesa sem perguntar nada. Tinha 12 anos e havia crescido naquele dia de um jeito que não havia como crescer de volta. Marinha pôs a mesa. O pequeno Nico dormia e acordou com o cheiro de cuscuz e pediu a parte dele com a voz ainda rouca de sono. Quitéria serviu os três e depois serviu a si mesma e comeu com eles em silêncio. Quando Zé tentou dizer alguma coisa sobre o que havia acontecido, porque era preciso dizer, porque aquilo pedia palavra. Ela olhou para ele com aquele olho que não pedia para ser entendido, apenas para ser respeitado, e disse: "Cão, meu filho, que amanhã tem feira." E foi isso. O coronel Tacílio Mendonça transferiu-se para Recife tempos depois, não deu explicação. Vendeu a fazenda por um preço que os que souberam disseram que era abaixo do que valia, o que era prova de pressa. O delegado pediu exoneração no mesmo mês, alegando problema de saúde, que era verdade no sentido de que homem com medo tem saúde que o abandona de pouco em pouco. O padre Manuel fez no domingo seguinte ao que havia acontecido o sermão que devia ter feito na terça da feira. Não citou nomes, não disse o que havia acontecido, mas disse sobre covardia e sobre o pecado de cruzar os braços quando o fraco sofre na sua frente. E a congregação ficou quieta, com aquela quietude de quem está sendo falado, sem que o nome seja dito. Hermógenes Paxouto deixou o serrote branco antes do mês acabar, e nunca mais ninguém soube onde havia ido. Que no sertão era uma das formas possíveis de desaparecer, que não exigia morte. Quitéria Mandacaru continuou fazendo cuscuz, continuou saindo de madrugada com o tabuleiro na cabeça. Continuou vendendo de porta em porta pelos becos e ruas de Serrote Branco, que continuavam os mesmos, com o mesmo chão, as mesmas pedras. O mesmo sol que não negociava, mas havia uma coisa que havia mudado e que não voltou mais. A partir daquela sexta-feira, Quitéria nunca mais baixou os olhos para homem nenhum. Não foi gesto, não foi decisão consciente tomada numa noite de reflexão. Foi apenas que o pescoço não recebia mais a ordem para dobrar, porque o peso que havia feito dobrar o pescoço de um povo inteiro havia sido pesado por quem tinha que pesar e havia se mostrado, no final, mais leve do que parecia, e isso no sertão era a coisa mais difícil de aprender e a mais impossível de desaprender depois de aprendida. O capitão e o bando somaram na poeira da caatinga, e a caatinga foi o que sempre foi, testemunha sem voz, memória sem papel. Arquivo que só os que sabem ler o silêncio conseguem consultar. A história não entrou em livro nenhum. O que entrou nos livros foi outra coisa, a versão dos que escrevem os livros,
que são sempre os que ficaram nas cidades e viram o sertão de longe, que é uma maneira de não ver. Mas nos avós de serrote branco, naqueles homens e mulheres que foram crianças naquela tarde e ficaram velhos contando, a história ficou. Passou de voz em voz, como água passa de mão em mão na seca, com cuidado, com precisão, sem desperdiçar uma gota. Cada avó que contou para o neto na hora em que o sol caía e a fogueira subia sabia que estava passando uma coisa que nenhum cartório podia registrar, nenhum delegado podia confiscar. A memória do que havia acontecido quando o peso foi pesado e o fiel da balança se movo para o lado que o povo precisava que movesse. O nome de Quitéria foi dito nessas noites de fogueira com o respeito que se dá a quem sobreviveu ao que não foi feito para ser sobrevivido. Não como heroína de história de cordel, heroína de cordel é construção. Tem rima e tem metro e tem um arredondamento que a arte faz na vida para que a vida caiba na página. Quitéria era outra coisa, era mulher real, de carne e couro marcado e filhos para criar, que havia passado por coisa que não devia ter passado e que do outro lado havia saído em pé, sem pedir permissão para estar em pé, sem agradecer a ninguém o direito de estar em pé, porque aquele direito era dela desde antes de tudo. E essa diferença entre a heroína de cordel e a mulher de carne que continua de pé era a diferença que os avós sabiam ensinar e que os netos mais atentos aprendiam antes mesmo de entender por quê. O nome do capitão foi dito com ambiguidade, que sempre acompanhou aquele nome, com respeito e com medo, com gratidão e com a clareza de que gratidão a ele era coisa que tinha que ser sentida de longe, porque de perto ele era tempestade. E tempestade não distingue o que protege do que destrói enquanto passa. Era homem de código próprio, de lei que não estava escrita em nenhum papel que o Estado reconhecesse, mas que existia com a mesma força do granito da caatinga, pesada, inegociável, antiga. Tinha feito naquela sexta-feira uma coisa que não havia feito por bondade, ou não apenas por bondade, porque o capitão e a bondade eram vizinhos distantes que às vezes se encontravam no mesmo caminho, mas raramente viajavam juntos. Havia feito por aquilo que no sertão se chama de honra, que é a palavra grande demais para caber em definição pequena, mas que na prática significa que há coisas que um homem não pode deixar passar se quiser continuar sendo o que é. E o sertão continuou impiedoso, seco, carregando nas pedras e na poeira e no silêncio da caatinga todas as histórias que nunca encontraram livro. As histórias dos fracos que resistiram sem arma, das mulheres que continuaram depois de tudo, dos meninos que caminharam léguas descalços porque haviam decidido que a injustiça era coisa que precisava ser contada. Continuou com o sol que racha a terra como chicote velho, com o cheiro de terra queimada, com os mandacarus erguendo os braços para o alto em gesto de súplica ou desespero, que no sertão são a mesma coisa. Continuou como sempre continuou, sem piedade e sem explicação, guardando seus mortos no calcário das pedras e seus vivos no fio entre a fome e a resistência, entre o medo e a dignidade, entre o peso que dobra o pescoço e o momento raro e preciso em que o pescoço descobre que não precisa mais dobrar. Justiça no sertão não tem toga, não tem martelo, não tem sala de audiência com balcão de madeira envernizada e magistrado de gravata. Tem couro, tem poeira, tem o silêncio de uma mulher que aponta o caminho com o braço estendido e a voz baixa como a caatinga quando o vento para. E esse silêncio, naquele chão, naquele tempo, naquele sol, pesava mais do que qualquer sentença que qualquer tribunal da capital jamais pronunciou sobre aquela terra que o tribunal nunca conheceu de verdade. E sobre aquela gente que o tribunal nunca viu de frente, o sertão. A justiça é lenta, mas quando chega, vem montada num cavalo de poeira e fogo e passa e queima e segue, e deixa o chão diferente do que encontrou. Mesmo que o chão pareça igual, para quem olha de longe e não sabe ler a terra como se lê um rosto depois do choro, com atenção, com o respeito e com o silêncio de quem entende que algumas marcas não precisam de explicação para serem reais.